Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da segunda atividade de matemática, né, que aconteceu no dia 18/8, envolvendo os três assuntos que a gente já viu na atividade anterior, que é porcentagem, juros simples e propriedade dos polígonos. Atividade que serve como revisão para a prova e também serve de subsídio para a atividade desta semana, ok? Então vamos aqui para a correção da atividade. Primeira questão. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Então, tenho que saber os candidatos que faltaram a essa prova. Existem várias maneiras de fazer essa questão, de resolvê-la, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro, eu vou descobrir quantos por cento do 364 corresponde do 520, tá certo? Então, para isso, eu vou montar uma regra de 3, onde eu tenho os candidatos e a porcentagem. O meu total de candidatos, que é 520, corresponde a 100%. Esse 364, que foram os candidatos que compareceram à prova, vai corresponder a X, que eu não sei quanto é a porcentagem dele ainda. Então, toda a regra de 3 envolvendo porcentagem, eu vou multiplicar em X. Então, 520 vezes X, 364 vezes 100. 520x igual 364 vezes 100 dá 36.400. Pega esse 520 e passa para o outro lado dividindo. Então fica 36.400 dividido por 520. Ao fazer essa divisão eu vou obter 70%. Então os alunos que compareceram à prova correspondem a 70%. Mas eu quero saber qual a porcentagem dos candidatos que faltaram. Agora ficou fácil. Se eu tenho o meu total de 100% e eu sei que 70 fizeram a prova, quantos por cento não fizeram? Só fazer 100 menos 70, que dá 30%. Então, 30% dos alunos não fizeram essa prova. Alternativa correta, item C. Ok? Então, a questão de porcentagem. Segunda questão. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 4.500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para um lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Neste caso, o lote foi aprovado ou reprovado. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. O meu total de peças nesse lote é 4.500. Eu tenho 180 peças com defeito. Eu tenho que verificar se esse 180 é inferior a 3%. Se for inferior, o lote será aprovado. Se for superior a 3%, o lote será reprovado. É isso que eu tenho que descobrir nessa questão. Então vamos lá. Eu tenho que saber quantos por cento o 180 corresponde a 4.500. Para isso eu vou montar uma regra de 3 também, com as seguintes grandezas: peças e porcentagem. O meu total de peças no lote é 4.500, que corresponde a 100% de peças nesse lote. As 180 peças defeituosas corresponde a X, porque eu não sei qual é a porcentagem dela ainda. É o que eu vou descobrir. Novamente, uma regra de 3 envolvendo porcentagem, eu vou multiplicar em X. Então fica 4.500x igual a 180 vezes 100. Então 4.500x igual a 180 vezes 100. 4.500x igual a 18.000. Então pega esse 4.500 e passa para o outro lado dividindo. Então fica 18.000 dividido por 4.500. Quando eu faço essa divisão, eu vou obter como resultado 4%. Como 4 ele é superior a 3%, ou seja, esse lote ele será reprovado, porque para ser aprovado tem que ser menor que 3%. Como deu maior, então será reprovado. Então, o lote será reprovado, pois as 180 peças defeituosas corresponde a 4%, o que é superior aos 3% exigidos para ser aprovado. Alternativa correta, item D, reprovado com 4% de peças com defeito. Ok? Vamos para a próxima questão. Em um terreno cujo preço é de 100 mil, será pago em um único pagamento, 6 meses após a compra? Considerando que a taxa aplicada é de 18% ao ano, no sistema de juros simples, quanto será pago de juros nessa transação? Dica: para transformar mês em ano, divide por 12. Então, nessa questão, você percebe que a pergunta é só quanto será pago de juros. Então, nesse caso, eu vou calcular somente os juros, tá certo? Então, para calcular os juros, a seguinte fórmula, né? JCIT sobre 100, que a gente já tinha visto anteriormente. Os dados da questão.
Capital 100 mil, taxa 18% ao ano, tempo 6 meses. Perceba que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. A taxa está em ano, o tempo está em mês. Por isso que tem a dica, para transformar mês em ano, divide por 12. Por quê? Porque nesse caso eu posso pegar o tempo, que está em mês, e transformar ele em ano. E aí eu vou fazer isso, para transformar mês em ano, eu vou dividir por 12. Então eu vou pegar esse 6 e dividir por 12. Né? Como a taxa e o tempo devem ter a mesma unidade, devemos transformar um dos dois. Nesse caso, transformaremos o tempo, dividindo por 12. Pois para transformar mês em ano, divide-se por 12. Então, se eu pegar o 6 e dividir por 12, vai dar 0,5 ano. Tá certo? Então, quando eu for substituir na fórmula, eu não vou mais colocar o 6, eu vou colocar agora o 0,5, porque ele já está na mesma unidade da taxa. Então, substituindo os valores na fórmula, eu tenho 100 mil vezes 18, que é a taxa, vezes 0,5, que é o tempo transformado. Tudo isso sobre 100. Multiplicando os 3 de cima, eu tenho 900 mil. 900 mil dividido por 100, ou cortando os dois zeros do 900 mil com dois zeros do 100, sobra 9 mil reais, que é o valor dos juros, que é exatamente o que ele quer na questão. A questão só pede o valor dos juros. Então, nessa situação, o juro será de 9 mil reais. Essa é a resposta para a terceira questão. Ok? Vamos para a próxima. Quarta. Determine o valor do capital que é aplicado durante 14 meses a uma taxa mensal de 6%, render os juros de R$ 2.688. Então, nessa questão, eu vou aplicar a forma dos juros, só que aqui eu vou ter que descobrir não os juros, e sim o capital, tá certo? Então, eu vou fazer um cálculo diferente para poder descobrir o capital. Então, para calcular o capital, vamos utilizar a mesma formulazinha dos juros, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar com os seguintes dados. Os juros eu já tenho, que é 2.688. O capital eu ainda não tenho. A taxa é 6% ao mês e o tempo é 14 meses, tá bom? Como a taxa e o tempo já estão na mesma unidade, então não tem problema. Já posso só substituir na fórmula. Então, substituindo na forma dos juros. No lugar do J fica 2.688 igual, o capital eu não sei quanto é, repete o C, a taxa é 6 e o tempo é 14, tudo isso sobre 100. Esse 2.688 eu vou repetir, e na parte de cima do outro lado da igualdade eu vou multiplicar, 14 vezes 6 é 84, 84 vezes C, 84C, sobre 100. Nesse caso agora eu vou multiplicar em X, tá certo? 84,6 vezes, que é abaixo do 2.688 é 1. Então, 84C vezes 1, 84C. 2.688 vezes 100 vai dar o valor que é 268.800, né? Multipliquei aqui em X, então dá 268.800. Agora eu pego esse 84C, que ficou isolado de um lado, e vou isolar somente o C. Então, vou passar esse 84 para o outro lado dividindo. Então, 268.800 dividido por 84 vai dar igual a 3.200. Então, o capital nessa situação aqui será de R$ 3.200. Então, o capital será 3.200, que era o valor que nós queríamos descobrir nessa questão. Então, capital R$ 3.200, ok? Quinta questão. Qual é a medida do ângulo interno de um hexágono regular? Primeira coisa aqui, eu tenho que saber a soma dos ângulos internos. Então, eu vou utilizar essa fórmula, n menos 2 vezes 180, onde esse n é o número de lados da figura. Nesse caso, o polígono que eu tenho aqui é um hexágono. Hexágono tem quantos lados? 6. Então, o valor do n será 6. E aí eu vou substituir esse valor na fórmula da soma dos ângulos internos. Então fica 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180, 720. Só que essa não é a resposta da questão ainda. Porque a questão quer a medida do ângulo interno. Ou seja, eu quero saber só um ângulo interno desse polígono e não a soma deles. Para me saber quanto é que vale um ângulo interno, eu vou pegar a soma que eu acabei de descobrir e dividir pelo número de lados. A soma deu 720, dividido para 6, 120. Então, cada ângulo interno desse hexágono regular corresponde a 120 graus. Então,
esse hexágono corresponderá a 120 graus, tá certo? Sexta questão. Qual é o polígono em que a soma dos ângulos internos é 1080 graus? Nesse caso eu vou utilizar a fórmula da soma, só que eu não vou descobrir a soma porque aqui já dá a soma. O que eu tenho que descobrir é o número de lados, é o valor do n. Então, eu sei que a soma corresponde a 1080, então eu vou pegar esse valor e substituir na fórmula. 1080 é igual a n menos 2 vezes 180. Para facilitar, como eu tenho uma multiplicação no segundo lado da igualdade, eu posso pegar logo esse 180 e passar logo para o outro lado dividindo, né? Ficando da seguinte forma, né? Passo 180 para o outro lado dividindo. 1080 dividido por 180 é igual a n menos 2, ou n menos 2 é igual a 1080 dividido por 180, que na verdade não muda nada, é a mesma coisa, né? Aí se eu dividir 1080 por 180, eu vou ter que n menos 2 é igual a 6, porque essa divisão dá igual a 6. Esse 2 que está do lado do n, que está negativo, ele vai passar para o outro lado. Vai passar o quê? Positivo, tá certo? Então fica, passo 2 para o outro lado somando. Então fica n igual a 6 mais 2, 6 mais 2, 8. Então o número de lados desse polígono que tem a soma de 1080 é 8. E como é o nome do polígono que tem 8 lados? Ele é chamado de octógono. Então o polígono que vai ter a soma dos ângulos internos igual a 1080 é o octógono, polígono que tem 8 lados, tá certo? Com isso finalizamos mais uma correção de atividade do terceiro ano, envolvendo porcentagem, juros simples e propriedade dos polígonos, e que servirá de revisão para a prova e de subsídio para a atividade que vocês irão realizar, certo? Aqui é o meu canal, Matemática Anderson, lá no YouTube. Se inscrevam, compartilhem com os amigos, deixem o like, dê sugestões, críticas, elogios, fiquem à vontade, tá certo? Então, até a próxima.